Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos. E eu sou Bruno Souza. E sejam bem-vindos ao Podcine. É isso aí, estamos fechando o último episódio de Invasões Secretas. Ih, rapaz, gostei, tem surpresa aí. Isso aí. Curta e compartilhe Podcine. Bacana, hein? Entramos no último episódio de Invasão Secreta, série da Marvel, com 6 episódios, que lembrou aquele meme do cavalo desenhado. Não sei se vocês vão identificar aí, que você começa a desenhar um cavalo, no início tá lindo, quando vai chegando pro final parece um rabisco de uma criança, né? A série foi caindo de qualidade de uma forma absurda. Tá aí Sandro e Bruno para falar sobre o que aconteceu no último episódio. Quem começa a descer a lenha? Não, eu já começo falando que todos os meus medos foram assumidos nesse último episódio, né? Eu tô desde o 4º episódio falando que comecei a ficar com medo do seriado porque as soluções rápidas e rasteiras para fechar as questões do seriado começaram a aparecer no 4º episódio, e meu medo era isso se estender até o último, e foi o que aconteceu. Então, eu já vim como forma de protesto com a minha blusa da DC Comics. Protesto contra a Marvel. A minha camisa do Super-Homem só para protestar também, mas eu preferi fazer a propaganda do meu time de futebol americano, o Captains. Número 82 sou eu preferi fazer essa homenagem. Na verdade, vai ser um vídeo de revolta, na verdade, hoje. Né? Então, pessoal, vamos lá. O que aconteceu no episódio? Por que vocês ficaram tão revoltados, Javiera? Cara, conclusões rápidas. Pelo menos eu contei uns 6 furos de roteiro. A luta final, de médio para ruim. Resumindo, tá? Tô resumindo para depois a gente destrinchar. Mais o que? Quero saber o que eles vão fazer com outras questões que apareceram no final do seriado, que também não ficou assim, meio explicado, porque como o seriado é um pouco diferente, não, se demonstrou muito diferente no 6º episódio da saga dos quadrinhos de Invasão Secreta. Então a gente tem que saber para onde que vai, porque eles deixaram o barco à deriva no final das contas. No início do seriado era um iate viajando cheio de milionários. No final virou um navio fantasma desgovernado, acertando tudo que é lugar, iceberg, outro barco, afundando tudo e se afundando junto. Começou o navio e terminou a jangada, né? Pelo amor de Deus. Cara, eu não vou pegar a cronologia da série, não. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de levantar, uns pontos de revolta que eu gostaria de levantar. Já começando pegando aí o gancho do que o Sandro falou. Levantaram um monte de questões e no final das contas não responderam nenhuma e ainda colocaram mais questões, mais problemas para serem resolvidos no final. Né? Primeiro, assim, a baixa qualidade nos outros 2 últimos episódios, antes desse, o 4, o 4 já não foi tão bom, mas não tão ruim quanto o 5 e o 6. Mas o 5 já apresentou problemas que a gente já começou a perceber que a tendência era piorar, e piorou realmente. Bom, começando por aquele embate com o Nick Fury no hospital, tentando convencer o presidente de que o Rhodes era um Skrull. Gente, aquilo ali não fez o menor sentido. Você tá com o Rhodes na mira do seu revólver e você tá tentando convencer o presidente de que aquele cara é um Skrull. Porra, dá um tiro nele. Vai sair um tiro nele. Verde, sei lá, não lembra quanto sangue. Ele não vai. Não, dá um tiro na cabeça, né? Já não é um Skrull. Dá um tiro na cabeça, acabou. Não tem que tentar convencer o cara. Dá um tiro e ele vai ver que é um Skrull, pô. Não fez o menor sentido aquilo. Não precisava dar um tiro na cabeça. Não precisava nem o tiro ser na cabeça. A mulher do ombro. Six fez o quê com o cara lá que estava assumindo o Skrull, assumindo a identidade do chefe dela? Deu um tiro na coxa dele e ele virou Skrull, pô. Pois é. Dá tiro na mão. Cara, não fez o menor sentido aquele embate. Tirando, é o primeiro tirando ponto. A facilidade com que eles dois invadiram um hospital em que um presidente dos Estados Unidos estava lá, né? Estava internado. Eles invadiram como se fosse um monte de segurança. O jardim de infância aqui da prainha. O hospital que não tinha um médico, eram só seguranças do presidente. Só segurança, enfermeiro. Não tinha era hospital exclusivo.
Nem fecharam o diário da patologia estava lá no hospital. Não, fecharam o hospital inteiro, mandaram todos os pacientes embora para deixar só o presidente. Né? E esse mesmo hospital, no episódio anterior, estava mais vazio, porque nesse episódio, no episódio 6, tinham mais seguranças. No episódio 5, parecia um hospital fantasma. Tipo, não tinha ninguém. E estava o Nick Fury, que já tinha sido demitido, sentado no corredor onde o presidente entrou para ser internado. Porque, assim, naquele momento qualquer um podia entrar. No episódio 6, não, ninguém pode entrar. Então, é muita incoerência. Eles trouxeram uma questão. O Nick Fury tem a tal do soro lá, que guarda o DNA de todos os Vingadores e vilões que já passaram pela Terra em algum momento, né? Fizeram a colheita, né? A colheita de todos os materiais genéticos desses super seres né, que passaram por todas as histórias da Marvel. Aí o que ficou, a minha dúvida que eu tenho é o seguinte: ele foi lá para buscar, né, essa colheita, né, esse soro, e tinha um lugar que era um túmulo do próprio Nick Fury, né? E aí eu fiquei na dúvida, porque não me pareceu muito claro, porque ele falou que tem em vários outros lugares do mundo esse túmulo. Né? Ele tem um túmulo daquele em vários lugares. Selecionou alguns lugares do mundo para ter um túmulo lá com o jazigo dele lá de Nick Fury. Cada um desses túmulos, né, desse jazigo, tem uma ampolinha daquela simples de colheita ou só aquela específica que ele foi? Porque... Eu decidi que todas têm. Sim, todas têm. Então, será que ele tem, em todas elas, ele tem lá aquela jaqueta e um óculos? Outra coisa que também não faz sentido, né? Ele foi até lá e ele tem em cada uma dessas uma jaqueta, um tapa-olho, e o cara não tem, de repente, um colete à prova de balas. O cara vai encarar um monte de... Ele é humano, ele vai encarar um monte de gente. E tudo que ele precisa, naquele momento, para dar aquela ênfase de que, porra, agora é o Nick Fury, é ele abrir um armário, pegar um tapa-olho e um casacão lá, Bruno, e sair... Tu não tá ligado, cara. O tapa-olho é de Odin, cara. A proteção é mágica, né? Por falar em proteção mágica, o episódio já começou com o Nick Fury, entre aspas, numa usina nuclear, né? No meio da radiação. Então, outro ponto que não fez o menor sentido. Essa parte do seriado é o show de furo de roteiro. Puta! Se tivesse um show com furo de roteiro, seria essa parte da usina nuclear. Não, tava óbvio que não era o Nick Fury ali, porque não faria sentido nenhum ele estar naquela situação, e o cara lá, o Super Screw, o chefe master lá, Blaster, não ia pensar, fez um plano. É um cara que é capaz de fazer um plano para conquistar o mundo, estilo Pink Cérebro. Ele não vai perceber algo tão básico assim, né? Então foi bem pensado. Tirando que não precisava nem usar, se fosse realmente o Nick Fury, não precisava nem usar a pílula de iodo, né? Porque estavam todas as outras pessoas aprisionadas de seres humanos lá no meio da radiação e saiu todo mundo de boa. Verdade. Carregado, pô. Não, eu ia comentar sobre isso, já que você entrou nesse assunto. Assim, não fez sentido, porque assim, usando a suspensão de crença, a gente imaginando que naquele universo da Marvel, a radiação que está lá não é a mesma radiação real, do mundo real que nós temos aqui, tá? Ainda assim, mesmo que ele levasse um pirulito de iodo e ficasse chupando a porra do pirulito a cena inteira, ele ia morrer com a radiação, porque a radiação é muito alta. O iodo é paliativo nesse caso. Mas, será que aquelas outras pessoas que estavam presas lá estão, né, a não ser que do nada a gente descubra que aquela instalação onde eles estavam presos é completamente revestida por chumbo, ou que nem ali está em outro lugar e eles só enganaram a gente de alguma forma, o que seria também um absurdo. Mas essa teoria que estava em outro lugar, os aprisionados, não faz sentido, porque o Gravik... Não, nada faz sentido ali. O Gravik e outras milhões de pessoas que estavam naquele complexo passavam pelo meio da usina nuclear e chegavam nessa sala que estavam as pessoas aprisionadas na máquina que puxava a memória deles. Sim. Ou seja, era para todo mundo ali estar morto pela radiação. Sim. Não teria durado. E aí, já que a gente está falando dessa cena, o Nick Fury indo até o Nick Fury, né, entre aspas, que não era ele, novamente, o que a gente já estava falando sempre dessa série, né, que tem sempre, pelo menos, acho que a única coisa que eu consigo elogiar, além dos 3 primeiros episódios, uma das coisas que eu consigo elogiar nessa série é que sempre tem um excelente diálogo
entre dois personagens ícones, né? Ou Talos e Nick Fury e Rhodes, Nick Fury e o Gravik, sempre tem um bom debate, um bom diálogo, né, nos episódios. E o último episódio, apesar de ter sido um lixo, também teve um excelente diálogo, que foi entre a Gaia, que estava, né, emulando ali o Nick Fury, e o Gravik. E aí, mesmo que a gente tivesse uma noção, ou até mesmo já soubesse, que não era o Nick Fury ali, o diálogo foi muito bom. Só que quando a gente realmente descobre que não é o Nick Fury ali, foi praticamente como se eu tivesse se jogou no lixo. Sim. Todo aquele diálogo, porque aquilo ali era um embate que envolvia uma história de dois personagens, que mesmo a gente não tendo visto a história que foi construída entre esses dois personagens, é uma história muito profunda que começou logo depois dos episódios de Capitã Marvel. Ou seja, muitos anos em um conflito, tanto emocional quanto um conflito que chegou a ser um conflito prático, um conflito bélico que a gente viu durante a saga, durante a série. E que aquela exposição do Gravik sobre todos os motivos, toda a motivação que ele teve para chegar àquele momento, foi pro lixo. Quando a gente descobre que ele tá falando aquilo tudo pra Gaia. E aí, cara, eu não tava esperando por coisa boa nessa série, nesse episódio. Assisti, porque a gente tinha que assistir mesmo, porque a gente já chegou até lá. Mas conseguiu ser pior do que eu tava esperando. Porque não faz sentido, é um belíssimo diálogo que você joga no lixo, porque não são os personagens certos a falar aquilo, então perde-se toda a lógica da conversa. Seria um excelente diálogo, um fechamento de embate, né, do Gravik com... Não, se pelo menos tivesse a Gaia tivesse uma escuta, o Nick Fury tivesse ouvindo tudo aquilo, para pelo menos mostrar o Nick Fury sentindo toda a carga emocional de tudo aquilo que o Gravik estava falando, né? Não, foi pra ninguém. Ele falou aquilo pra Gaia e como se não tivesse falado pra ninguém. Porque não faz sentido nenhum pra Gaia aquilo que ele tá falando. Não importa pra ela. Importaria muito pro Nick Fury. E na cena seguinte a gente tem um embate do Gravik, de dois Super Screws, né? Do Gravik com a Gaia. A Gaia que vai resolver... Não, ainda nessa cena dos dois, tirando que quando eles viram o Super Screws, né? Que eles englobam os novos DNAs, por 2 palmos a Gaia não ganha os poderes, né? Se ela cai 2 palmos para fora da máquina, acaba o plano de tudo. Não, foi sorte ali, né? Foi sorte, deu sorte. 2 palmos pro lado já era. Não, e que problema que a Marvel arrumou aí, eu não sei, eu não vejo como eles vão conseguir solucionar. Eu até imagino assim, se eu acho, Bruno, vem cá, preciso que você corrija isso aqui que a gente fez. Como é que a gente faz para que a gente... Porque a Marvel, ela construiu nessa série uma série simples de 6 episódios, ela conseguiu apresentar pra gente o ser mais poderoso do universo Marvel. Sim. Mais poderoso que o Thanos, mais poderoso que... Quem bate a Gaia agora? Não, pois é, olha o problema. Não faz sentido, é um Deus Ex Machina, vai fazer o que com ela? Vai mandar ela embora? Por quê? Porque no final a gente viu o que vai acontecer, possivelmente o que vai acontecer. O que também foi um lixo. Não faz o menor sentido aquele final. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu vou me revoltando, eu vou me empolgando mais ainda. Eu vou lembrando, eu vou me empolgando com a minha revolta. Só que assim, eles adquiriram os poderes, né, de todos aqueles seres que tinham DNA ali na colheita, né, e o incrível é que a Gaia parecia que ela tinha controle sobre todos os poderes. Ela usou exatamente todos os poderes que ela precisou durante a batalha. Então, se ela queria uma coisa, ela sabia qual poder acessar. Ela queria uma outra coisa, então ela acessou o poder da Mantis. Outro furo de roteiro. E o Gravik parecia que... Ela sabia quais eram os DNAs, pô. Não sei como é que ela acessa, como é que é o processo de acessar os poderes. Mas eu acredito que precisa ter um tempo para você entender, aprender. Ou né? Precisa saber pelo menos a relação, né? Sim, tá. Você tem aquele poder, como é que é? Você sente esses poderes. E por que ela sabia usar todos aqueles poderes e a sensação que eu tinha é que o Gravik não sabia? Uma luta que foi finalizada muito simples. Foi. Um vilão que foi construído nos primeiros episódios com uma carga dramática, uma carga emocional, com uma motivação real e que, no final das contas, virou um vilão genérico,
um ator, aliás, um não, né? O elenco dessa série é de altíssima qualidade, que poderia ter entregado muito mais, e eu acredito que não tenha sido, não, acredito, tenho certeza que não foi culpa deles. Não, cara. E aí você Acho que o roteiro transforma a Gaia no ser mais poderoso do planeta. Você acaba com um vilão que potencialmente poderia ser um vilão para mais 2 filmes. Ele não precisava ter morrido, mas a própria série destruiu o vilão no processo para que ele precisasse ser morto, porque aí não tinha mais o que fazer, tinha que matar ele. Só que você tem um ser tão poderoso quanto ele agora que está vivo e que pode simplesmente se voltar contra a humanidade, ou sabe lá Deus o que eles vão fazer com esse ser. A solução agora é transformar a Gaia numa vilã, né? Sim, eu acho que a solução seria essa. Vai fazer sentido se ela virar uma vilã, porque assim, as próximas produções, né, mais especificamente a próxima produção do Capitão América, que ventila-se que o vilão seja o Sentinela, que é realmente um dos seres mais poderosos da Marvel, que não foi apresentado ainda, que possivelmente vai ser apresentado em algum momento, e ventila-se que seja nessa série, mas ele não é normalmente um herói. Ele não é sempre um herói. Né? Na maioria das vezes, ele é um anti-herói e chega normalmente a ser um vilão. Até porque ele não tem uma instabilidade psicológica. E, de repente, tentar chegar a esse super soldado, como é o Sentinela, para combater a Gaia que virou uma vilã, ou, na loucura, se descobrir que esse superpoder, através do maquinário, dos equipamentos Skrulls, tem um prazo. E a Gaia, ao longo do processo, vai descobrir que essa estabilidade de poder não existe. E que esse é um poder instável e que pode desaparecer. E ela perde esses poderes. Vou me ausentar só uns minutinhos, valeu? Boa cagada. Vamos continuando aqui. Ô Bruno, existe a Gaia no universo dos quadrinhos ou é só o Super Screws no geral? Não, a Gaia. Se eu não me engano, o Talos tem uma filha. E que, assim, na época, quando eu lia as HQs, quando eu era mais assíduo às HQs, não existia a Gaia. Mas se eu não me engano, ele teve uma filha assim, eu só não vou lembrar agora se o nome da filha dele era Gaia mesmo. Então, tem uma questão, Bruno, que você comentou, que é uma coisa que sempre te incomodou até em relação aos quadrinhos, e eu li essa semana e me fez sentido para mim, que é a questão dos transmorfos, tá certo? Acho que tá, né? Sim. Dos transmorfos, eles alterarem inclusive a roupa. E a explicação que deram é que, na verdade, os Skrulls estão nus, e eles, como se transformam em qualquer pessoa, eles conseguem também simular uma roupa. O que fez certo sentido para mim. Mas aí a roupa teria que ser parte deles, né, do corpo. Então a roupa, teoricamente, a roupa teria que sangrar também. Sim. Né? Mas é uma explicação melhor do que a explicação que eles mudam a roupa de qualquer forma, né? E tem um detalhe também, quando a Gaia se transforma, ela em certo momento fica com o braço dos Guardiões, do Drax, né? Sim. E ela fica com o braço do Drax, inclusive com as tatuagens. A tatuagem agora vem no DNA, pelo visto, né? Não, e sabe, essa questão das roupas faria sentido se ao matar o Skrull ele morresse nu, né? É verdade. Não é bem o que acontece. Então, eu tô tentando passar um pano, mas cara, não é pra fazer sentido, é uma HQ e tal, mas, né, sim, se tem que fazer sentido, tem outras coisas mais importantes pra você quebrar a cabeça, mas é um negócio que de vez em quando me incomoda um pouco, mas aí, cara, se a série é boa, com bom roteiro, com a trama legal, é uma coisinha que não vai me tirar da imersão. Né? Não é isso que vai tirar da imersão, mas é uma coisa que me incomoda às vezes quando a série é ruim. Em relação ao Invasões Secretas, cara, eu tenho a ligeira impressão que eram os roteiristas, eram os diretores nos 2, 3 primeiros episódios, e os caras desistiram, foram embora e contrataram os roteiristas e os diretores da She-Hulk, mano. Mas eu sei que foi.
Foi algo parecido. O que aconteceu é que tinha os roteiristas, muito bons roteiristas, aí começou a greve dos roteiristas. Aí eles fizeram pra sacanear mesmo. Ó, não, só pode. Na verdade, não tem outra explicação, fizeram de sacanagem, não é possível. Eu levantei esse questionamento na minha cabeça e fui procurar saber se tinha alguma explicação. E a única explicação que eu vi foi que esse Invasões Secretas, ele era, na verdade, um seriado que era para ser encaixado na quarta, né, na sequência dos Vingadores, né, na progressão da quarta parte da Marvel, né, da MCU que estava vindo aí. E nessa parte da MCU, nessa quarta evolução da MCU, eles queriam fazer o máximo de seriados e filmes possíveis, não importando a qualidade. Mas mudou o diretor, o presidente da Disney, e o cara voltou com isso de que ele queria menos seriados e filmes e maior qualidade. E aí começou a corte do seriado. Eles começaram a pegar uma parte que já estava pronta, começaram a refilmar. Opa, vocês estão me escutando? Estamos escutando sim. Não sei se quando está parando aí. A imagem que está trazendo mais congelada. A imagem está dando congelada, mas o áudio está saindo. Pode continuar. E eles começaram a pegar coisas que já estavam filmadas e tirar outras partes e botar uma parte regravadas para relançar nessa fase 5 da Marvel aí. E essa foi a única explicação que funcionou na minha cabeça para 3 episódios serem sensacionais, prometerem uma coisa Marvel, e os últimos 3 ser essa bola. Teu áudio aí deu uma quebrada. E agora tá com a cara feia quebrada aí. Voltou. Bom, sim. Eu não sei se tem. Não, mas ele escutou tudo. Foi só nos Sensacionais no final. E os outros episódios, aí cortou. Mas eu imagino. Todo mundo sabe o que você quis dizer. Tivemos agora a solução. Quem era. Onde está o Road, né? Já estava bem claro, né? Até antes dos. Né, acho que até o terceiro episódio a gente já tinha uma noção de que o Road era um Skrull. O Road verdadeiro foi revelado, né? E ele aparece lá com aquela roupa de hospital que deixa entender que ele foi trocado, né? A substituição foi feita logo após o acidente que ele teve em Guerra Civil. Né? Tanto que quando ele é tirado da máquina, ele não consegue andar, porque ele tá com... Já foi confirmado isso, oficialmente. Então, ou seja, ele não sabe que Tony Stark morreu, ele não sabe de absolutamente nada, né? Ele vai descobrir tudo nos próximos filmes, séries, sei lá, o que vai ter aí que vai aparecer ele, que ele vai descobrir que Tony Stark morreu, né? E talvez isso seja um dos desencadeadores para a Guerra das Armaduras. E, cara, como eu falei do Gravik, um desperdício de um excelente vilão que foi destruído ao longo do processo, que matou grande parte da sua população. E aí a gente teve o presidente dos Estados Unidos, que ele sabe que foi salvo por um Skrull, que foi o Talos salvou ele daquela emboscada, né? Inclusive teve eles consertaram aquilo que a gente estava falando sobre o descrédito de tentar colocar a culpa no exército russo, quando você vê de frente um homem visivelmente americano comandando a emboscada contra o próprio presidente, né? Aí a solução foi que a emboscada não foi feita apenas pelos russos, mas os russos em conjunto com os Skrulls, né? Então, no final das contas, responderam ou consertaram o problema. Mas aí teve aquela fala do presidente, e que, como a gente estava falando desde o início, a Marvel gerou mais problemas do que soluções ao longo do processo. A série começou com 2 problemas para serem resolvidos, né? A invasão secreta e o surgimento de um Super Skrull. Nós temos um Super Skrull e a invasão secreta não foi resolvida. Ainda tem Skrulls disfarçados. Aí eles geram outro problema, porque agora o presidente americano declara guerra a todos os seres extraterrestres que estão no planeta, e isso não vale apenas para os Skrulls. Nós temos se eu não me engano, na Suécia ou na Finlândia, não lembro agora em qual país, nós temos uma colônia asgardiana, que são extraterrestres. Ou seja, vão atacar a colônia asgardiana
por serem extraterrestres. Não, e a mudança de postura do presidente do nada ele virou aquele ser que não tinha nada a ver com o resto da série. Mudou completamente a personalidade, declarando guerra. E assim, ele é o presidente dos Estados Unidos ou é o presidente do mundo? O mundo vai concordar com isso? O presidente dos Estados Unidos geralmente acha que é o presidente do mundo, né? Sim, mas vão comprar essa ideia porque deram a ele, porque uma coisa é ele acreditar, outra coisa é a série transformar o discurso dele em algo tão poderoso. Por que eu tô dizendo que a série transformou esse discurso em algo muito poderoso? Porque você vê ao longo do processo, depois que ele fala isso, vem vários cortes de cena de pessoas no mundo inteiro matando pessoas matando Skrulls e pessoas matando pessoas que achando que são Skrulls. Uhum. Né? Então, cara, é mais um problema para ser resolvido e que vai desencadear alguma coisa ou no filme do Capitão América ou na Guerra das Armaduras. E aí a gente chega no final, em que tem dois problemas que para mim foram desnecessários serem levantados. Né? Na verdade, um problema e uma solução que vai virar um problema, provavelmente. Né? Se for da forma que é nos quadrinhos, vai virar um problema. Primeiro, Gaia tá super poderosa, o que para mim já é um problema. Ela é o ser mais poderoso do universo Marvel. A série inteira trata sobre a promessa que o Nick Fury e a Capitã Marvel fez de encontrar um novo planeta para os Skrulls. Bom, a Gaia é mais poderosa do que a Capitã Marvel. Para que ela vai se submeter a ser uma agente do governo inglês se ela pode voar universos inteiros para cumprir a promessa que a Capitã Marvel não conseguiu cumprir? Para que ela vai ficar na Terra? Não faz o menor sentido. Uhum. Não faz sentido. Se a ideia da série inteira, né, é o conflito entre porque foi gerado através de uma promessa que não foi cumprida, e hoje nós temos um ser super poderoso, mais poderoso do que a pessoa que fez a promessa, por que ela não sai para procurar? Se não era tão simples achar, na visão dos Skrulls que ficaram na Terra, não acharam porque não quiseram, não acharam porque tinham outras prioridades? Bom, agora a prioridade da Gaia é o quê? É trabalhar para o governo inglês com a Nick Fury britânica? Não faz o menor sentido isso. Aí, tem um problema imenso agora. O presidente americano declarou guerra a Skrulls, a Asgardianos, que todos os extraterrestres. Um problema é que Nick Fury veio à Terra, e ele deixou isso claro ao longo da série, ele voltou para a Terra para resolver um problema que ele acha que criou. Na verdade, ele criou. Ele não quis ajuda de ninguém. Ou seja, existe um problema que pode dizimar a população do mundo. A justificativa que ele tem para não chamar seres mais poderosos do que ele para ajudar a resolver o problema, a primeira justificativa é que ele não queria correr o risco de ter Skrulls com poderes dos super-heróis, se passando pelos super-heróis. Ora, o que aconteceu no final? Ele pegou o DNA de todos os super-poderosos que apareceram nas séries e filmes da Marvel e entregou na mão do vilão. Ou seja, não fez sentido. Não fez sentido nenhum. Ele fez justamente aquilo que ele não queria. Aí, ao longo do processo, ele usa uma outra fala, dizendo que aquele problema foi gerado por ele e ele que tinha que resolver. Ora, ele é um ser humano que gerou um problema que pode dizimar a população e o ego dele não permite que ele chame ajuda. Ele vai correr o risco de dizimar o planeta inteiro porque foi ele que gerou o problema e é ele que tem que resolver. A série pareceu justificar o tempo todo porque não se chamava heróis pra resolver. Cara, fala assim, não dá pra chamar porque, Capitão América morreu, né? O Thor tá no espaço, o Capitão Marvel tá no espaço. Eu vou chamar quem? Eu vou chamar o Capitão América, do Sam Wilson? Ele não é super poderoso. Dá pra chamar. Qual o problema dele tá lá? Eu não vejo problema. Vai chamar o Soldado Invernal? Chama, qual o problema? Eu acho que teria a questão de orçamento, tinha puta ator ali. Foi o melhor elenco já formado pela Marvel. De atores. O orçamento não foi porque o Invasões Secretas foi orçado, se eu não me engano, em 220 milhões de dólares. Pois é. As soluções fracas, soluções. E aquele final piegas, hein, cara? Que final. Vou chegar lá, porque o Nick Fury, no final das contas, o presidente declara guerra ao planeta inteiro, né? Quer dizer,
Ao planeta inteiro, não. Declara uma guerra no planeta inteiro contra os extraterrestres. Aí o que Nick Fury faz? Ele volta para o espaço, para a estação espacial, né? E aí eu nem vou entrar na pieguice daquela relação dele com a esposa, não. O cara vai embora porque surgiu a possibilidade de um acordo entre Chris e Skrulls. Do nada. Cara, que solução! Que solução patética. Não faz o menor sentido isso. Se isso fosse construído ao longo do processo, se a gente soubesse o seguinte, ó, o Nick Fury voltou, mas ele voltou sabendo que já existe uma negociação com o povo Kree, de que existe a tentativa de um acordo, mas que ele desceu à Terra para resolver esse problema e, ao longo do processo, ele mencionar, olha, o comando Kree, o governo Kree, né, entrou em contato, a gente pode, tá, e isso fazendo parte do conflito. Do próprio Gattaca, não tem como, não sei o que, tal, para que no final, né, Gattaca morto, a Gaia vai trabalhar, né, foi o que aconteceu, apesar de ser ridículo, né, a Gaia vai trabalhar lá para o governo britânico, bom, e vai ter, né, trabalhando para o governo britânico, naturalmente ela vai defender o resto do povo Skrull que sobrou, e agora sim, eu vou tentar uma nova solução, né, que é a outra solução que eu tinha desde o início, que é o acordo com os Krees. Beleza, porque isso já foi mencionado que existe essa tentativa, existe essa possibilidade. E aí, no final de tudo, nada deu certo, o que eu vou fazer? Vou me agarrar àquela possibilidade. Mas não, apareceu essa porra dessa possibilidade do nada. E é mais um problema. Porque quem conhece esses acordos, essas tentativas de acordo já aconteceram outras vezes nas HQs. E a gente sabe que todas elas, quem conhece as histórias, sabe que todas elas foram armadilhas dos Krees. Ou seja, é mais um conflito. Né? E, assim, a série começou errando na construção dos próprios trailers antes de lançamento da série, dando spoilers sobre as pessoas que iam morrer e que não iam morrer. Aí você pega no último episódio um suposto Nick Fury entrando numa usina cheia de radiação, em que a gente sabe que ele não sobreviveria ali, mas a gente já tinha visto o trailer de Capitã Marvel, né, das Marvels, a gente já tinha visto o trailer em que ele está na estação, ou seja, ele não ia morrer. Tirou da gente até aquele sentimento da aflição. Caraca, o Nick Fury vai morrer. Aquilo não enganou ninguém. Ninguém, não tinha como enganar. Eu sei que ele não morreu porque ele tá lá no filme das Marvel. Então, cara, eles cagaram até no trailer. O roteiro foi realmente, tipo, foi degradante. Foi degradante pro próprio seriado, degradante pro universo Marvel. Acabou que em vez de invasões secretas adicionar elementos para enriquecer o MCU, ele acabou criando problemas e depreciando mais ainda uma coisa que já estava com a qualidade duvidosa. Né? Vamos aproveitar que nós estamos falando de roteiro aqui, já falamos bastante da série no todo, falamos bastante do último episódio e até o que pode acarretar daqui para frente. Vamos fazer como no carnaval de série, só que bem rapidinho, até porque o tempo já ruge aí, né? Dá nota para os quesitos, nós três. Vamos lá, vamos começar com o roteiro? Vamos para o roteiro, senão a gente vai ter que lembrar de tudo. Então anota aí, Bruno, para a gente fazer o cálculo aqui. Tá na mão aqui. Então, pera aí rapidinho, que eu saí de onde eu estava, meu caderno tem uns esquisitos, espera aí. Tá, vamos falando aqui para a gente não perder tempo. Roteiro, enquanto o Sandro vai pegando, pode pegar, Sandro. Vai pegando. Isso. Roteiro, em consideração aos 3 primeiros episódios, em consideração a isso, vou dar 6,5. 6,5. Fala aí, Bruno. Então, cara, eu vou pensar o seguinte: nos 3 primeiros episódios eu daria um 8. No último episódio, nos 3 últimos episódios eu daria a nota mínima, que é o 5, né? Então, eu daria o 5. Como 8 eu vou fazer 13 dividido por 2, 6,5. Então, eu ia falar antes que ia dar 6,5 e ia justificar como chegaria a isso. Eu fiz o contrato, já fez a conta, 6,5. Então, tu tá anotando de todo mundo aí, Bruno? Tô. Tá. Eu vou seguir esse pensamento de vocês, que a gente não pode ignorar os 3 primeiros episódios, foram muito bons, mas a gente pega os últimos 3 que são uma merda, a gente faz a média e fica 6,5. 6,5, geral, beleza. Fala o próximo aí, Sandro. Montagem. 7,5. Bambam, 7,5? 7,5. Cara,
Eu achei que a montagem foi coerente, né? Sim. Eu daria um 8. Um 8. Então, por acabar procurando as informações e sabendo do que aconteceu com a montagem do seriado, desse monte de repicado de roteiro, eu vou dar um 7. Beleza. Próximo, Sandro. Fotografia. Fotografia. Fotografia é boa. Vou dar 8. 8. Cara, achei boa, principalmente quando chegava, né, na usina. Eu acho que A parte da usina 8,5. 8,5. Vai. Condizente com um bom produto, a fotografia, 8,5. Direção de arte. Direção de arte. A série, o que lascou a série foi o roteiro, né? Porque a parte técnica não. A qualidade. A qualidade CGI, tudo foi. 8,5. 8,5 também, foi de 8,5. Eu já tinha até dado minha nota aqui, 8,5. Para mim também foi uma coisa boa, direção de arte. Trilha sonora. Trilha sonora não me pegou tanto, não. Eu vou de 7,5, vamos ficar na média. Porque não foi uma coisa que incomodou, mas também não me pegou. 7,5. Então, eu vou de 7,5 também, porque a abertura da série, a trilha sonora da abertura da série, eu lembro. Eu vou de 7 só pela trilha sonora da abertura. A abertura é bem legal, inclusive. Sim, é porque não foi feita por gente, foi feita pela inteligência artificial. Maquiagem, figurino e penteado. Principalmente por conta da maquiagem, né? Os screws aí, eu achei muito bem feito. Não foi CGI, não? Não, vou dar um 9. Foi efeito prático. Oi? Foi efeito prático mesmo? Será? Mas aí é efeito especial, pô. Tu tá falando... tô falando dos screws, a forma deles. Eu acho que foi maquiagem aquilo. Eu acho, tá? As cenas de transformação, não, né? É efeito especial. Mas as cenas em que eles estão já como screw é maquiagem. Por conta de que são 3 quesitos em um, né? Eu vou dar 9. Tá, 9. Eu vou dar 8. Acreditando que era efeito prático. Sim. Acreditando também que foi efeito prático, eu já tinha dado minha nota aqui, nota 9. Vamos lá, atuação do elenco. Esquece o roteiro. Se você esquecer o roteiro... O elenco é estreladíssimo e estavam bem, né? Principalmente o Nick Fury. Foram prejudicados pelo roteiro, mas eu gostei da atuação em si do elenco. Vou dar um 8,5. Eu dou 9. Pelos diálogos, principalmente. Isso, minha nota foi 9 justamente pelos diálogos, que a gente veio ressaltando durante todos os episódios. Efeitos especiais. Cara, eu achei nível... Oi? Justificar os 215 milhões de dólares aí. Não, sim. Foi nível filme. Foi estilo filme. Foi nível filme. Cara, eu vou dar 9,5 para os efeitos especiais. Eu achei muito bons. Eu botei 9 aqui já pra mim. Eu já tinha botado aqui 9,5, justificou os 215 milhões. Direção. Caralho, direção. A falta dela, né? Rapaz, bota aí. Direção ofensiva. Direção. Eu quero saber o tamanho da porrada que eu vou dar. Eu quero ver o tamanho da lascada. Cara, direção não tem nem habilitação. Eu vou dar um... Vou equilibrar com o roteiro, vou botar um 6,5. 6,5 eu vou de 6. Eu fui de igualitário com o roteiro, que um prejudicou o outro. Que foi? 6,5. 6,5. Tem mais alguma coisa? Não, acabou. Acabou? Isso. Vamos fazer a conta rapidinho, Bruno? Não, vamos eliminar, né? A gente tem aí uma nota mínima e uma nota máxima para eliminar. Então, a minha mínima foi 6,5 e a máxima foi 9,5. Tira esses dois, fala o resto que eu passo a conta aqui rapidinho. Como é que é? Tira um 6,5 e um 9,5 meu. Então, é geral? Ou é por quesito? Não, por pessoa. É geral. Oi? Por pessoa. Não, tô perguntando assim. É por quesito? Média? Por quesito? Então, roteiro. Não, por pessoa. Vai falando as notas dele. Tirando 6,5 e 9,5. Tá, o seu foi 6,5, né? A menor nota. Sim.
Então não conta. Então tira o 6,5. A sua maior nota Foi 9,5. foi 9,5. Não vou só achar aqui o 9,5. Tá, 9,5 aqui. Efeitos especiais. 9,5. Aí você botou aqui 8 em fotografia. Pode falar rápido. 7,5 em trilha. 7,5 montagem. 8,5 em arte. 9 em maquiagem. 8,5 em atuação. E 6,5 em direção. Tá. Dividido por 7. Minha média ficou em 7,93. Vamos fazer de vocês aí, depois vamos juntar tudo. 7,93. Ok. Vamos lá. A menor foi 6. E a minha maior foi 9. 9. Você tem 3 9. Não, 2 9. 2 9, isso. Aí é 6,5 de roteiro, 8,5 de fotografia, 7,5 trilha, Sim. 8 montagem, Sim. 8,5 arte, Sim. 8 maquiagem, Sim. 9 atuação. Sim. É porque os dois últimos quesitos foi a maior e a menor. 7, tá certo. 56 dividido por 7. 8. Opa. 8 certinho. Sandra agora. Então, eu tirei 6,5, né? 6,5. Isso. E o 9,5. Isso, 9,5 em efeitos especiais. Isso. Pode tirar o 6,5 de direção. Que aí pega os quesitos lá de cima para baixo. Tá, direção? Ó, roteiro 6,5. Não vou falar o quesito, não. Só vou falar as notas. Pode ser. 6,5, 7, 8,5, 8,5, 7, 9, 9. Dividido por 7. 7, mesma coisa que eu. 7,93. Exato. Nossas notas foram bem parecidas. 2,793 e um 8. Então a média geral ficou em média do Podcine 23,86 dividido por 3, 7,95. É até uma nota razoável pelo que a série foi. Assim, o que salvou essa série? Os atores. 95 é para os 3 episódios. Os 3 primeiros. O que salvou essa série? Os 3 episódios que elevaram a qualidade, né? Os atores, né? Que fizeram a diferença. E aquilo que realmente não é o que prende a gente a uma série, que é efeitos especiais, a fotografia. A série foi, no quesito visual, a série foi muito bem feita. Sim. E tinham excelentes atores. Mas a série, eles poderiam ter bons atores, os efeitos especiais e efeitos visuais não precisavam ser tão grandes. Se tivesse um excelente roteiro, a gente teria uma boa série. A série não é boa, no geral, apesar da nota alta, porque a nota é camuflada. É igual aquele time que dá 20 chutes a gol e não acerta o gol, aí o outro vai lá e dá 2 chutes a gol e acerta o gol, ganha de 1-0. O jogo em si foi todo pro cara que chutou mais, pro time que chutou mais. Mas quem ganhou realmente o jogo foi o time que chutou menos, mas acertou dentro do gol. A casca é boa, mas o conteúdo não foi tão legal. Isso, em si a média não ficou alta, a média ficou mediana, no caso. É uma série medíocre, na verdade. Cara. E só chegou ao medíocre por conta dos 3 primeiros episódios. Sim, Porque senão ela seria péssima. Mas ainda assim é melhor que She-Hulk, né, Sandro? Não, rascunho de qualquer coisa é melhor que She-Hulk. Então, mas me desculpe se eu falei mal de Miss Marvel. Porque conseguiram piorar. Não acho pior que Miss Marvel, não, cara. Não, Invasão Secreta é pior. Porque pelo menos eu fiz algumas coisas boas de Invasão Secreta. Miss Marvel não consigo tirar nada de bom. Cara, porque não é pra gente a série. Que seja. Pessoal, vamos encerrar aqui, que já tá bem longo esse vídeo. 1 hora, né? 1 hora. Quase 1 hora. Prestar toda a minha solidariedade ao personagem mais inútil da história da Marvel, chamado Beto. Pedir aí, como o Michão tá colocando aí, pra curtir, compartilhar. Se inscrever no nosso canal. Inscreva-se aí, ó. Passando agora na tela. No Podcine. E é isso aí. Vamos encerrando essa primeira série que a gente faz essa análise episódio a episódio. E isso aí, vamos para as próximas. E rumo a Loki. Loki tá vindo aí. Que Loki nos salve. Que Loki nos salve, boa, né? Vamos ver se eles mantêm o na segunda. Independente de tudo, é bom de Loki a segunda temporada. Se for melhor que Invasões Secretas ou se for pior, a gente vai estar aqui falando do mesmo jeito. Então, exatamente. Valeu, pessoal. Abração. Abraço. Tchau.